paz do Senhor Jesus a todos os amados ouvintes do programa Missões Heróis da Fé. Família Heróis da Fé, que alegria estar mais uma vez juntamente com você e uma alegria grande também estar com a irmã Tati. Paz do Senhor, irmã Tatiana. Acho que ela não... Paz do Senhor, irmã Ivanete. Muito obrigada, minha irmã. Que a irmã, olha, venceu o nervosismo, tudo para estar aqui no programa Heróis da Fé, falando sobre a obra missionária, vários assuntos. Se você tem alguma pergunta para fazer, pode escrever aí. Hoje nós vamos estar sendo voltado mais para as irmãs, né? Mas os irmãos são bem-vindos. Que bênção, bênção de Deus mesmo. Queremos justificar a ausência do pastor Paulo Roberto, ele que está em reunião com a mesa. Por isso ele não está aqui no programa. Glória a Deus. Então nós vamos agora falar com a missionária sem perca de tempo, saudando os nossos irmãos lá da 1390 também. Glória a Jesus. Irmã Tatiana, já há alguns meses, né? Já vai para 6 meses daqui a pouco que vocês chegaram aí nos Estados Unidos. É verdade. Já tá 5 meses, já vai fazer agora em maio, né? Dia 28, se eu não me engano. Passa rapidinho o tempo. E como é que tá a adaptação? Tá bem, irmã. Graças a Deus, eu não senti muita diferença, assim, sabe? De quando eu fui a primeira vez pro campo missionário, né? Uhum. Acho que por causa do sentimento, né? Assim, de tipo, na primeira vez eu já não tava aceitando muito, na segunda vez eu aceitei bem. Então isso faz a diferença, né? Sim. Mas estamos nos adaptando bem, é bem difícil porque tem que saber o inglês, né? Uhum. E essa é a parte mais difícil que a gente vê, assim. Mas Deus tem dado graça pra gente, assim. Principalmente o Roberto tem pegado bem o inglês. Eu passo todos os dias praticamente no meio dos americanos, porque eu vou na escola com a Maria, né? Ela tá em adaptação ainda. Mas eu não consigo entender muita coisa, assim, sabe? Mas eles são bem pacientes, graças a Deus. Eu vejo Deus em tudo, né? Que coisa boa. Bom, deixa eu apresentar primeiro a irmã Tatiana, a esposa do missionário Roberto Martins. Eles que foram para os Estados Unidos, estão lá no estado da Geórgia, na cidade de Tifton. Missionários, porque daqui a pouco alguém que não te conhece vai ouvir essa programação, vai ouvir, ou enfim, e vai perguntar, mas quem é essa irmã, da onde que ela é? E essa semana aí a gente então está conversando com algumas missionárias, porque sempre o missionário, ele é aquele que está no front, né? E atrás ali está a missionária, mas sofrendo os mesmos embates, sofrendo as lutas, as dificuldades, é o apoio, enfim, né? É aquela que fica cuidando da família e também fazendo a obra de Deus, né? Não é só isso. Então eu te pergunto, irmã Tatiana, porque esse já é o segundo trabalho fora do Brasil, né? Sim, o primeiro foi no Uruguai e agora os Estados Unidos, né? E como é que a irmã lida com esse desafio? Renunciar os parentes, né? A família. Porque a família, na verdade, é a irmã, o pastor Roberto e os filhos. Mas a sua mãe, enfim, os demais familiares. Eu acho que caiu ali. Mas se você tem perguntas, escreva aqui no chat. Enquanto a irmã Tati volta ali, ela já vai conectar. Porque a gente pensa que é só lá nos países, lá Argentina, Bolívia. Ó, voltou. Voltou? Voltou. Hoje a internet está um pouco ruim aqui, tá nublado. Não sei se isso tem a ver, mas quando tá nublado aqui a internet fica meio fraquinha. Tem sim. Então, quando eu fui para a primeira vez para o Uruguai, foi mais difícil para mim. Eu tinha muito medo de passar necessidade, né? Quando a gente não pensa na gente, a gente pensa nos filhos, né? Sim. Tinha o Miguel. Mas lá eu pude ver a mão de Deus em tudo, né, irmã? Nunca faltou nada pro Miguel. O Miguel teve uma educação excelente no Uruguai, né? Ele foi alfabetizado lá. E Deus preparou todas as coisas. Então, isso ficou guardado no meu coração. Então, até quando a gente soube que ia vir, talvez, para Porto Rico, por esse lado de cá, né? O pastor Roberto conversou com a gente, explicou toda a situação, que era diferente, que nós não íamos ter
saúde aqui, né? Atendimento de Sim. saúde, né? Seria mais pela fé mesmo. E eu tinha convicção, porque eu já tinha visto Deus fazer tantas coisas lá no Uruguai, Deus tirou todas as minhas dúvidas que eu tinha do campo missionário. Uhum. Então eu não tive medo nessa parte. Claro que quando a gente chega no lugar é outra realidade, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos surpreendido, assim, tudo que nós achávamos que era esse país aqui, Deus tem mostrado de uma outra forma, assim, sabe? Eu nunca esqueço que uma vez eu assisti uma entrevista da irmã Mari e ela comentou que ela, quando soube que ia ir para a Índia, né? Uhum. A internet dizia muita coisa ruim, né? Uhum. E eu também, quando eu soube, eu sou uma pessoa que se tu vai para tal lugar, eu corro para a internet e já vou pesquisar para saber como é que vai ser para as crianças, né? A gente nem Sim. pensa na gente, a gente pensa nas crianças, né? E aí os Estados Unidos dizem que os americanos são frios, né? Não são muito receptivos. Meu Deus vai dar graça. E a questão da saúde, quando o pastor falou, eu tive convicção, não, Deus vai preparar, mas depois vem a dúvida, né? Eu fiquei pensando, Uhum. a Maria acabou tendo dermatite atópica aí no Brasil, né? E Sim. não tinha cura, as medicações dela eram caríssimas, e o creme caro. E aí eu orei a Deus e disse, Deus, se nós vamos para lá, a Maria tem que ser curada, senão como é Uhum. que eu vou tratar ela lá? E graças a Deus, Deus operou um milagre, ela se curou, as pernas dela eram horríveis, eu tenho as fotos, eram muito feias. Ela tinha muita dor nas pernas, né, Uhum. atrás. E Deus curou ela, a pele dela hoje é limpinha, limpinha, limpinha. E quando a gente chegou aqui, os cremes que eram caríssimos no Brasil, aqui são baratíssimos. Então eu vejo que Deus está no controle de tudo, né? E na questão da renúncia, depois que eu vi a mão de Deus lá no Uruguai, assim, Deus agindo, para mim não foi tão difícil. Eu me acostumei a me desprender rápido, assim, das coisas. Normalmente a mulher é mais agarrada nas coisas materiais, né? Sim. E para mim é indiferente se eu tiver numa casa com móveis bons, numa casa com móveis ruins. Para mim é indiferente. Para mim o importante é que eu consiga fazer aquilo que Deus quer, né? E que eu consiga permanecer naquilo que Deus quer, né? Que isso para nós é o mais difícil, né? Porque vem as lutas, vem as provas. Então as coisas materiais para mim hoje não tem valor assim, sabe? Graças a Deus é uma área da minha vida que Deus trabalhou, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que lutam ainda com isso, né? Exatamente. E que testemunho fantástico, eu nem sabia disso, irmã Tatiana, dessa cura da Sim. Maria, que coisa linda. Olha, um grande testemunho, né? É, Deus é maravilhoso. E nós, como a irmã estava assim apreensiva, falar, ela é envergonhada, né? Diz ela que ela é envergonhada. E, o que, que a gente vai falar? E tem um tema assim que é muito importante, que a mulher ela é muito emotiva, né? Eu, pelo menos, como é, eu sou sanguínea, eu sou extremamente emotiva, né? E essa questão da... Porque a irmã veio... Tá, foi para o Uruguai, ficou lá um período, retornou para Porto Alegre, aí o pastor foi pastorear lá na Restinga, e a irmã montou a sua casa, bonitinha, enfim, com decoração. Ela tenta ajustar a cara da família, né? Aquele sim. aconchego do lar. E daqui a pouco vem a notícia que tem que ir para outro lugar. Como é que a irmã lida com isso? Talvez mude, né, de uma missionária para outra, mas a irmã como que lida com isso? Como é que foi a primeira vez quando foi ao Uruguai e a segunda que foi aos Estados Unidos? Ela deu uma saidinha, mas já volta. Tá voltando. Não saia daí. Aproveite e vá compartilhando a programação aí. Ah, voltou. Ouviu minha pergunta? Ouvi sobre a questão de deixar as coisas, a casa, esquece, Isso. irmã, eu vi até a parte Uhum. que a senhora falou que arruma, assim. É, que nem Isso. eu falei, nessa parte, assim, para mim é diferente, assim, sabe? Não. Uhum. Depois que eu vim do Uruguai, irmã, no Uruguai era muito difícil a obra, né? Não é que nem Uhum. aqui nos Estados Unidos que tu tá numa casinha boa, tem móveis, tem tudo. No Uruguai era muito difícil. Quando eu engravidei da Maria, eu dormia num quarto de cima, né? Uhum. É um quarto improvisado que tem lá, porque na verdade não é uma casa, né? É um prédio que eles adaptaram uma casa Sim. e tinha a igreja. O banheiro era do outro lado, sabe? Nós passávamos, era muito frio lá, não que nós passávamos frio, nós adaptávamos Uhum. as coisas, né?
Então eu pude aprender a me contentar com aquilo, sabe? E até a questão assim, quando eu e o Roberto a gente casou, eu gostava de decorar a casa, arrumar bonitinha. Depois, irmã, que eu fui para a missão, eu não tenho esse desejo mais de ficar montando bonitinho, Uhum. essas coisinhas delicadas. Não, é o básico. Precisa de mesa, balcão, geladeira, fogão. E é Deus, porque a mulher normalmente ela é apegada nessas coisas, assim, sabe? Eu procuro Exatamente. sempre deixar um pouquinho melhor para as crianças se sentirem Sim. bem, sabe? Lá no Uruguai a gente adaptava, fazia alguma coisinha. Então a gente viu lá muita necessidade. Então Uhum. isso transformou o meu coração, sabe? A obra missionária, tu tem que te doar em tudo, na parte material, na parte espiritual, no amor, de deixar as coisas. Então, isso eu aprendi lá, sabe? E foi muito Uhum. bom esse tempo no Uruguai, porque eu aprendi, porque no Brasil a gente tem tudo, né? Eu me É lembro que eu dizia, verdade. no Uruguai não tinha nem gaveta para guardar minha louça. Eu tinha que guardar em potes, né? Uhum. Então a gente foi montar um quarto, porque eu dormia no piso, e quando eu troquei, eu tive que trocar para baixo, a gente teve que trocar a cozinha para uma peça. Aí foi uma função. Não tinha dinheiro, mas Uhum. graças a Deus, Deus abriu uma porta que a gente conseguiu vender a nossa loja, né? Que a gente tinha uma loja aí no Brasil, Uhum. e através dessa loja entrou um dízimo bom, e aí nós conseguimos adaptar um quarto para mim poder ficar embaixo, porque eu já tinha caído 2 vezes daquela escada, então grávida seria ruim, né? Sim, muito E perigoso. aí a gente conseguiu. Então, são coisas que a gente vai aprendendo a valorizar, né? Eu Uhum. aprendi a valorizar muito isso, porque uma coisa é tu tá num país bom e tu dizer, não, tu tem que valorizar. Outra coisa é tu viver. Eu tive Uhum. que viver aquilo e eu aceitei. E eu achava muito bom eu conseguir renunciar aquilo pela obra de Deus, né? Sim. Então, para mim foi um trabalhar de Deus e hoje eu sou assim. Se quando eu fui embora para o Uruguai, eu acabei até doando todas as minhas. Eu digo que Deus me anestesiou, acabei doando todas as minhas coisas. Quando eu vim agora para os Estados Unidos, eu acabei vendendo algumas coisas por causa que eu Uhum. precisava pagar, deixar tudo pago, né? Sim. Na época do Uruguai, a gente já tinha loja ainda. Então, a gente conseguiu bastante dinheiro vendendo as coisas da loja. Mas agora eu vendi algumas coisas, dei bastante coisa, assim, Deus Uhum. multiplicou as coisas, porque eu vendi, dei, e ainda ficou coisa ainda. Lá a gente conseguiu deixar algumas coisas também para casa pastoral, né? Sim. Então, é diferente, mas nessa parte Deus me libertou, assim, sabe? Que, Nessa parte, assim. que coisa extraordinária, né? Porque a gente vê que é a renúncia. Eu, como Deus permitiu, já ir em vários frontes missionários, né? E chegando na casa, eu vejo desapego totalmente das missionárias, né? Até aquelas caixas de frutas, como é que chama o nome daquilo? Caixotes? É Caixotes? caixotes, Caixotes? mas hoje tem um nome É. bonito que eles colocaram, naqueles É, caixotes. A irmã fazendo armário daquilo ali, uma caixinha em cima da é, outra, com uma cortininha bonitinha. O roupeiro não tinha, era um cordão assim, com a roupa pendurada direitinho. E eu é. olhando para aquelas missionárias e vendo, né? Deus dá sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, Sim. ela edifica a casa e a tola ela vai destruir. Então ela renunciou, ela está lá fazendo a vontade de Deus ao lado do esposo, lá enfrentando as mesmas batalhas, dificuldades. E Deus tira isso do coração e dá sabedoria para ela construir uma casa de acordo com o meio que ela está vivendo, né, dentro da É necessidade. verdade. Então isso é fantástico. É sabedoria que vem de Deus e não É fere as Deus. emoções, né? Sim. E graças a Deus, hoje aqui a gente vive numa casa boa, né, irmã? Uhum. Tem quarto. Lá no Uruguai não tinha quarto, nós tínhamos que improvisar, então o Miguel dormia com a gente, porque não tinha mais quartos, né? Sim. Então tu tá num lugar que é bom, graças a Deus que eu vim hoje para cá. Porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país muito consumista, né? Uhum. Tudo gira em torno de comprar. Eu fico apavorada, às vezes eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, tudo é comprar, tu sai na rua, tu não pode sair na rua em jejum, né? Meu Deus Uhum. amado, é comida para tudo quanto é lado, é cheiro da comida na rua, assim. A Uhum. avenida é quantidade de McDonald's e Burger Kings, tudo quanto é tipo de comida, tu imagina, Sim. é tudo consumismo. Então Uhum. eu glorifico a Deus por ter vindo para cá agora, que talvez se eu viesse para cá antes, né, não ter sido liberta dessa renúncia de deixar as coisas, talvez poderia entrar no meu coração, sabe?
Mas graças a Deus não, assim, eu sinto até tristeza de ver as pessoas assim, sabe, presa naquilo ali, elas são escravas daquilo ali, o sistema dominou a vida delas, sabe, é comprar, 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 ter, tu passa na frente das casas, às vezes tu vê casas cheias de coisas na área, assim, sabe, só por ter. Meu Deus. Então, aqui é diferente, né? A gente tem uma estrutura boa, graças a Deus, na casa. Cada um das crianças tem o seu quarto, nós temos o nosso quarto, né? Mas tem essa questão do consumismo, né? E graças a Deus que eu vim nessa época agora, né? Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Glória a Deus. Por isso que a gente sempre ouve falar, né, que aí nos Estados Unidos se encontra coisas novas na rua, jogada no lixão. E, por exemplo, chega lá alguém necessitado, vai lá e reaproveita. Então é devido a esse autoconsumismo. A gente tira foto de tudo, né, irmã? Ah, a primeira vez isso que a gente estava andando na rua um dia, num domingo, fomos dar uma volta com as crianças. Aí tinha na frente da casa uns brinquedos novinhos. E eu disse pro Roberto, vamos pegar, né? Sim. E aí a Maria já ficou bem louquinha. Aí pegamos uma tipo se fosse um carrinho de sorvete. Novinho. Com musiquinha e tudo. Eu não peguei o outro porque o outro era basquete, né? Daí eu peguei esse, daí era um sorvetinho, daí canta, a Maria adorou. Aí tiramos foto, né? O primeiro achado nos Estados Unidos, né? Mas isso é muito bacana, irmã. É muito bacana porque é uma história, né? Claro. E tem roupas também. As coisas que são muito baratas, né, irmã Ivoneide? Brechós, tu compra coisas que no Brasil são caríssimas, sabe? Aqui são baratas, né? E tem essa questão aqui em Tifton, eu vejo que eles não colocam, por mais que nós andamos na rua, não tem tanta coisa para se doar. Sim. Que sejam coisas assim que dê para realmente utilizar. É muito raro, acho que é porque é uma cidade pequena, acho que na cidade grande mais deve ter, sabe? Então é pouca coisa que tu acha, que nem se achei esse brinquedo. É muito pouco, assim, pelo que eu vi, sabe? Sim. E na igreja, como é que está sendo a forma de trabalho com as irmãs lá? Porque na maioria são mexicanas, né? Mexicanas, porto-riquenhas e tem uma irmã que é da Guatemala. A maioria é mexicana. Sim. Como é que está sendo trabalhar com elas, irmã Tati? Uma benção, assim, elas são muito receptivas, né? A gente está trabalhando agora com a União Feminina, né? Já colocamos o núcleo de oração na sexta-feira. Estamos fazendo os ensaios da União Feminina para ensaiar o coral, para incentivar elas, né? Começamos a incentivar a questão do uniforme. E graças a Deus, a gente sempre tem os fiéis, né, irmã? Sempre tem. Então, sempre tem as irmãs que estão com a gente na consagração, estão com a gente na oração. Devagarinho é como se estivesse começando, assim, sabe? É bem lento o trabalho, assim, aqui, sabe? Não é como o Uruguai, nem como o Brasil, é bem mais lento, assim. Mas tá bom, assim, sabe? Graças a Deus elas têm vontade, sabe? A gente vê que elas têm vontade, né? E agora, com o passar do tempo, nós vamos vendo como vai ficando, né? Mas tá bom, assim, elas estão... Marca ensaio, elas vêm, marca oração. A oração, normalmente, agora a gente teve a primeira vez, né? Sexta-feira, veio uma irmã só, por causa que agora eles começam a trabalhar, né? Eles têm, eu não sei, eles trabalham nos campos, então já não vai vir muito, né? Até mesmo nos cultos, né? Agricultura de quê? Deu uma interrupção de novo. Enquanto isso, vamos ver quem está conosco, Tainê. Temos muitos irmãos. Tem alguma pergunta? Será que... Não sei se tu está acompanhando aí. Paz, Senhor, irmã Ivoneide. Paz, Senhor, a todos os irmãos. Eu tenho certeza que os ouvintes estavam com saudade da tua voz. Ai, Jesus amado. Olha só, irmã Ivoneide. É que eu tô muito concentrada porque domingo tem culto do Ombro Amigo Restaurando Vidas aqui na sede. Então a gente tá fazendo alguns trabalhos aí para receber os irmãos no domingo às 20 horas. Aqui na sede internacional, Avenida Farrapos, número 312, pastor Humberto Schmidt Vieira, pregando a palavra de Deus. Aproveitando e fazendo a propaganda, né? É isso que tu falou, né?
Não dá para perder a oportunidade, né? Sim. Glória a Jesus. Aqui a irmã Elisandra conosco, irmão Ricardo da Vila Jardim, presbítero, o missionário Cleiton Bierman, conosco. Bênção, glória a Deus. Irmão Luiz Fernando da Congregação Berseba, irmão José Paulo lá de Portugal, a irmã Rosilene pedindo oração aí pelo irmão Renê, né? Seguimos Glórias orando. a Deus, seguimos orando aí. Irmã Mari Lu Silveira, que só tira foto com a Ivaneide. Irmã Loreci Belos, da área Vila Jardim. Irmã Andréia Alves, glória a Jesus. Missionária, ela vai ser missionária, né? Tem um chamado missionário. Está preparando-se. A irmã Aline também conosco. De onde é a irmã Aline? De onde é a irmã Aline? Tu sabe de onde ela é? Eu não sei, eu sei que seguidamente irmã Aline, coloca aí de onde é que você é, irmã Aline, para nós sabermos de onde é a irmã. Conosco, né? Sim, irmã Maria Tereza também, irmã Terezinha ali de Cachoeirinha. Deus abençoe, irmã Terezinha. Deus abençoe, esperamos domingo aqui no culto, tá? Todos os irmãos que estão ouvindo, venham domingo conhecer o trabalho, né? Irmã Brenda Rochelle. Irmã Brenda Rochelle também conosco. Voltou a missionário. Lá da área Berseba. Vou deixar terminar então. Tá, termina aí. É que só tem mais 5 minutos de programa. Bom. E muitas outras pessoas conectadas aqui conosco. Irmãos, missionários, olha quanta gente abençoada. Então tá, nós temos 5 minutos? 4 minutos? 4 minutinhos. 4 minutos, 3 minutos para te falar, irmã Tatiana. Deixa uma mensagem para as guerreiras, deixa uma mensagem para as missionárias que estão ligadinhas conosco. Amanhã a missionária Rosiel, esposa do pastor Wilson Machado, ela vai estar conosco na programação. Amém. Posso ler uma palavra? Mas, por favor. Essa palavra sempre fala comigo na questão de quando nós temos que fazer a obra de Deus, né? Que nós, mulheres, nós somos emotivas, né? Temos dificuldade, a gente, quando tem filhos, pensa nos filhos, né? Então, Deus sempre falou comigo através dessa palavra em Josué, 1 Josué, versículo 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Por mais difícil que seja, muitas vezes, Deus sempre vai estar conosco. Apesar das lutas, das provas, Deus sempre vai estar com a gente. E me chamou muita atenção essa palavra, como sempre está na minha mente, quando a gente recebeu a notícia que talvez viria para cá. Eu tinha muito medo de algumas coisas, né? E Deus usou uma irmã em profecia falar comigo. Foi tremendo, assim, porque foi Deus. A gente soube na sexta-feira, no sábado eu fui para a consagração. E eu disse, Deus, se o senhor, a irmã estava entregando umas profecias, eu disse, Deus, se a irmã o senhor for falar comigo através dela, não deixa ela usar o microfone. Na hora que eu terminei de falar, a irmã veio do meu lado, largou o microfone e entregou a profecia, dizendo que realmente nós iríamos para um lugar muito longe e que não era para mim temer. Só que me chamou muita atenção que ela dizia Deus dizia várias vezes, não temas, não temas e não temas. Então eu pude entender que todas as coisas que eu tinha medo, né, que a gente é debilitado nessa área, algumas áreas da nossa vida, Deus dizia para mim não temer, porque ele já sabia como seria, né? Então, a gente vê Deus em tudo, a gente tem que entender que, independente do lugar, Deus vai estar com a gente, né? Pode ser a olhar humano, Estados Unidos, nossa, né? Que glória, que bênção, mas é uma obra bem difícil. A potestade, os principados aqui são fortes, são realmente fortes, e quando tu estás para fazer a obra de Deus e tu tens os teus filhos, e aí o diabo ataca os teus filhos, né? A gente tem que continuar confiando em Deus. Então eu vejo Deus abriu uma porta muito grande para os meus filhos aqui no colégio. Maria passou por uma dificuldade muito grande de adaptação, mas hoje eu vejo a mão de Deus tremendamente. Hoje praticamente a Maria tem uma professora particular só para ela. Glória a Deus. Sabe? E eles nos recebem muito bem. E outra coisa que eu estava falando da irmã Mari, é uma verdade, a internet fala muita coisa. E isso me assustava. E hoje eu estando aqui, eu vejo que não, a gente sabe que Deus vai estar com a gente, né? E Deus vai abrindo os caminhos, né? Por mais que pareça difícil, é Ele que está abrindo os caminhos, né?
Nós tivemos momentos bem difíceis quando a gente chegou aqui, mas hoje eu vejo não hoje, eu vi a mão de Deus, só que com a luta, a prova, eu não conseguia me centrar naquilo, mas hoje eu vejo a porta que Deus abriu, e isso é muito bom. A gente se regozija na presença de Deus, né? Então hoje eu vejo Deus agindo de uma forma tremenda. Então, os Estados Unidos é um país muito bonito, é bom de se viver, mas a potestade é muito forte aqui, fortíssima. Cada país tem os seus principados e potestades, e aqui é tremendo. E a gente está buscando em Deus força, graça, sabedoria, amor, né? Porque nós temos que amar essas almas. E Deus vai, eu creio que tudo está no centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Olha, passou o tempo, então. Obrigada, Tatiana. Que Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí, pastor Roberto, as crianças. Muito obrigada a todos os irmãos que estiveram conosco. Também lá na 1390. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E já vamos amanhã divulgando, então, o programa Heróis da Fé com a missionária Rosiel. Paz do Senhor. Paz.